A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é sempre motivo de satisfação estarmos junto de vocês pelas ondas, de radiofonia, de web TV, de Alexia, todas elas propiciadas pela RBE, com o objetivo de disseminar um pensamento espírita. Como nós fazemos semanalmente, nós estamos aqui para comentar mais algumas etapas do romance histórico Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier. E é sempre nessa sequência, capítulo por capítulo, que nós estamos comentando semanalmente aí essa obra extremamente rica de informações sobre o cristianismo primitivo. Hoje nós vamos analisar o capítulo 2 da segunda parte do romance Paulo e Estevão, que é intitulado O Tecelão. E é interessante porque depois daqueles dissabores que o ex-doutor da lei Saulo de Tarso sofreu em Damasco, depois dele ter sido curado por Ananias, aquele que ele iria perseguir, mas não foi recebido pelo seu grande amigo do passado, Sadoc, sofreu perseguições, ameaça de prisão quando ele esteve na sinagoga de Damasco, precisou sair escondido de Damasco. Mas o interessante é que naquela oportunidade toda ele passa então a refletir sobre aquilo que ele deveria seguir, como ele deveria atender aquele convite que ele havia recebido ali do próprio Jesus. Então, quando ele retornou, depois dessas meditações, pensamentos, a estalagem que ele estava lá em Damasco, daquele homem que chamava Judas, ele foi recebido como um irmão. Isso o sensibilizou muito, porque era a primeira vez que ele estava sentindo o carinho daqueles seguidores de Jesus, e justo ele, que até então era o grande perseguidor dos seguidores de Jesus. Então ele resolveu sair de Damasco, e de uma forma bastante simples. Então, numa madrugada, nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco homens modestamente trajados, e à frente de um pequeno camelo carregado de provisões. E ele fez questão de partir a pé para iniciar então o caminhada para uma nova vida, para um novo roteiro. Ele não ia mais viajar como o festejado e respeitado doutor da lei, mas agora ele viajaria como um beduíno, e assim ele se vestiu. E foi exatamente para aprender com as suas próprias forças, Esse foi então o caminho que ele seguiu. Mas naqueles momentos em que ele estava já viajando em direção a um deserto relativamente próximo ali de Damasco, ele notava a secura, a paisagem morta, mas ao mesmo tempo uma misteriosa beleza, que ele sentia tudo aquilo. Principalmente quando ele à noite olhava para o firmamento estrelado. O fato é que ele parecia estar sentindo no seu coração aquele pensamento voltado com o encontro de Cristo.
E assim agora, no segundo capítulo, o tecelão, nós vamos mostrar o registro, né, feito por Emmanuel, de que aquele homem, né, vestido de beduíno estava se dirigindo à cidade de Palmira, né, atualmente localizada na Síria. E na medida que eles entravam, não levantava nenhuma suspeita, ninguém reconhecia, porque eram homens assim que estavam vestidos a caráter, né, de acordo com as condições daquela região. E foi assim que ele foi procurar, né, pessoas que poderiam orientá-lo, né? Ele se estabeleceu numa estalagem ali na cidade de Palmira, e aquele que o acompanhava, aquele amigo que o acompanhava, passou então a tomar as providências também para localizar aquele que ele queria encontrar. Quem era ele? Gamaliel, o antigo mestre dele, né, lá de Jerusalém, do Sinédrio. Gamaliel estava agora aposentado e residia ali naquela cidade de Palmira. Então foi através de conhecidos que ele chegou até a residência daquele grande sábio do judaísmo, né, Gamaliel, e que nós sabemos que nos últimos momentos que ele residia lá em Jerusalém, ele foi conhecer a Casa do Caminho. Então isso foi muito interessante. E no dia seguinte, né, da chegada deles, ele procurou Ezequias. Ezequias era o irmão de Gamaliel. E foi exatamente esse Ezequias que foi encaminhando-o, né, até chegar à casa de Gamaliel, que já estava ali com problemas de saúde, já com uma certa idade, problemas de saúde. E nessa circunstância, ele passa então a fazer referências de que Gamaliel estava realmente estudando, lendo, né, alguma daquelas anotações que ele havia recebido na Casa do Caminho sobre ensinos de Jesus. Então ele parte então para aquele encontro, e Ezequias foi esclarecendo: no seio da minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai, né? E ele tem gratidão, né, por Gamaliel, inclusive, e que ele discorre sobre questões religiosas. Inclusive, alguns achavam que ele estava em desequilíbrio mental pelo fato de estar falando agora sobre Jesus, inclusive. Mas ele era respeitado ali naquela cidade como um mestre inesquecível. Então era isso que prevalecia, o respeito àquele ancião sábio, né, que agora estava ali aposentado, residindo na cidade de Palmira. E é importante que, apesar da própria família, né, de Gamaliel ficar com aquela imagem de que ele poderia estar com problemas mentais, buscando os médicos da época, etc., mas é importante que ele passa então a merecer todo o respeito em função da vida que ele teve. Foi então que Saulo chegou até a casa de Gamaliel, e ele notou que realmente Gamaliel estava abatido, né, com uma palidez, e começaram a falar com lembranças, né, momentos de saudades daqueles sucessos lá em Jerusalém, dos amigos que tinham ficado, dos amigos distantes. Mas ao mesmo tempo aí Saulo passa a relatar a mudança que ele estava se propondo a fazer, né? E com muita emoção ele relatando aquele encontro que ele havia tido com Jesus às portas de Damasco. E Gamaliel ouvia com muita sinceridade, com muita atenção.
e de repente Gamaliel lhe disse: Saulo, meu filho, bem sabia que não enganavas a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do Evangelho de Redenção. São aquelas anotações de que ele havia recebido na casa do Damasco. E estava feliz com a informação que Jesus havia estendido as mãos amorosas, né, a Saulo. Era o amor do Messias, né? E aí Gamaliel diz: é chegado o momento de trabalhares por quem é maior do que Moisés. Isso era realmente algo assim de profunda alteração e até um desrespeito, né, à tradição judaica, dizer que alguém que seria maior que Moisés. Mas foi exatamente o que o grande sábio do judaísmo disse a Saulo. E aí ele respondeu Saulo dizendo que ele também estava nutrindo confiança, e desde aquela ocorrência lá, quando ele viu Jesus, ele estava se propondo a radicais transformações. Então foi se estabelecendo todo um diálogo muito oportuno, muito interessante, entre o antigo mestre e o antigo aluno, né? E é nessas condições que Saulo, aliás, ainda, né, deixa claro que ele parte então agora para uma nova proposta de vida. E ele disse o seguinte, que ele não havia sido recebido lá em Damasco pelo antigo amigo Sadoc, e que ele estava agora pensando seriamente, né, que ele teria que mudar a sua existência. A profissão de rabino, disse ele, não me poderá interessar o espírito sincero de um coração mais experiente. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para um socorro necessário. Então fica claro, né, a razão dele buscar o deserto, se dirigir a Palmira e procurar encontrar o antigo mestre. E é nessas condições, com uma troca de comentários e de depoimentos muito oportunos, que Emmanuel vai registrando com toda a clareza. E aí Gamaliel diz a Saulo, a respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, de escravidão e de sofrimento. Sem as angústias do deserto, continuava Gamaliel, Moisés jamais encontraria na rocha estéril as revelações da terra prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais da sua proteção? Então ele lembrava daquela vida, né, passageira também, que Moisés teve que viver, sentir durante aquelas viagens pelo deserto. E aí era o momento que ele sugeria como oportuno, né, para que o Dr. Saulo fizesse, para se adaptar às novas informações a respeito dos ensinos de Jesus. E é importante então que esse diálogo fortaleceu, né, todo aquele propósito. Ele encontrou no grande professor as mesmas recomendações, agora com uma outra tônica, né, preparando para a aceitação da mensagem de Jesus. E assim ele passou então a se preparar para a viagem dele a partir de Palmira para o deserto próximo ali, né, que é o chamado deserto de Dan. E aí ele lembrou, né, que ele teria que trabalhar para sobreviver,
que ele não tinha mais nenhuma prerrogativa de doutor da lei, nem herança paterna, porque foi deserdado. E assim então ele lembrou que, consoante, né, os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão. O pai dele foi um grande tecelão. E assim que ele dizia para Gamaliel, que sorria, né, com o novo entendimento de Saulo, e deixando claro que nós devemos comer o pão com o suor do nosso rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida, dizia Gamaliel para Saulo. E nessas condições ele parte então para a nova aprendizagem, deixando claro Saulo já o entendimento de que ele aprenderia de novo o caminho da vida. E esse caminho da vida com essa nova visão, essa nova proposta. Então ele começa a se preparar para o deserto, e Saulo, nas despedidas, né, a Gamaliel, disse: pretendo retomar o ofício da minha primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmira. E aí nessa altura, Gamaliel, bastante solícito, né, com o antigo aluno lá do Sinédrio, eles passaram então a perceber que ele precisava realmente de uma cooperação inicial. E essa cooperação inicial, ela foi oferecida inclusive pelo próprio irmão, né, de Gamaliel. E é interessante que ali nos momentos de despedida, Gamaliel se dirige a Saulo: mas você tem o Evangelho? Né? E Saulo mostrou-lhe um fragmento de alguma anotação que ele tinha, que ele recebeu lá em Damasco, de cópias ali em Damasco. Aí, para surpresa, Gamaliel: eu tenho uma cópia integral daquelas anotações de Levi, que era o coletor, o cobrador de impostos lá em Cafarnaum, e que foi um discípulo, né, do Messias. E eu recebi de Pedro isso. Eu possuo 3 desses exemplares. Então, aí Gamaliel entregou, presenteou Saulo com uma daquelas cópias, né, e que com bastante atenção e gratidão, Saulo as recebeu e leva então para os seus momentos, né, de meditação, de reflexão no deserto. Então, no momento de despedida, né, mais uma vez Gamaliel reforçou, né, aquela proposta que o Saulo deveria seguir, né, e que ele deveria agora dedicar a Jesus, dizia Gamaliel, o mesmo zelo com que consagrastes a Moisés. E assim ele vai para a direção do deserto, onde ele vai montar uma tenda, né, com o auxílio inicial do próprio irmão ali de Gamaliel. Ele chega então na região do oásis de Dan. Então tem os desertos ali e tem os locais de oásis. E ele se estabelece num desses locais, porque, segundo Emmanuel, cerca de 50 milhas, né, da cidade de Palmira, e lá ele começa então a trabalhar como tecelão e atendendo e vendendo os seus artesanatos para os viajantes, né, que passavam ali por aquele oásis. E o interessante é que um mês mais ou menos depois que ele se estabeleceu naquela região, ele conheceu 2 refugiados, um casal, Áquila e Prisca, e que Áquila e Prisca, veja bem, estiveram em Jerusalém nos dias da crucificação de Jesus. Então eles já eram seguidores do Mestre, ambos de origem judaica. E aí ele fez amizade com o casal, e segundo as informações de Emmanuel, ele passa então a realizar reuniões, né, de estudo, de diálogo
com aquele casal amigo ali, que passa a ser um momento de apoio, né, para o Dr. Saulo. Então é importante que Áquila e Prisca, aquele casal, é sem dúvida nenhuma o reforço de que Saulo precisava naqueles seus momentos ali de estudos, de reflexões, junto ao deserto de Dan. Então, meus amigos, assim é que ele se estabelece nessa região e passa então 3 anos, né, em diálogos com os seguidores de Jesus, inicialmente com Áquila e Prisca, e passa a ser então um momento muito importante, né? E ele chega inclusive a comentar com Áquila e Prisca, que depois ele se identificou, ele não foi reconhecido como sendo Saulo, o perseguidor de cristãos, mas quando ele se identificou, é interessante que eles o receberam com muito respeito, com muita consideração, mesmo sabendo que ele era o antigo perseguidor dos cristãos. Então, nessas situações novas, né, é que Saulo começa a preparar aí a sua nova jornada. Aproximadamente 1 ano depois que ele já estava ali na região do oásis de Dan, então vem a notícia que Gamaliel havia desencarnado, né? E que ele havia deixado o plano físico, né? E todos com muito respeito, muita atenção pelas boas lembranças que suscitava a imagem de Gamaliel. E assim corria, né, a nova vida do ex-doutor, né, Saulo de Tarso, e ele passando então a se preparar para futuras empreitadas. Então, meus amigos, é interessante que ali nós temos que pensar, né, esses momentos em que o antigo perseguidor permanece junto ao oásis de Dan. O deserto tem vários significados. É o significado do estar só, de olhar para si mesmo, e também é o significado de, como aconteceu com Saulo, de pensar, de refletir, olhando-se para si mesmo. E em função de tudo isso, e com aquelas anotações de Levi que ele havia recebido inicialmente, algumas pequenas lá em Damasco, mais completas de Gamaliel, os diálogos com seguidores e principalmente com o casal Áquila e Prisca que o apoiaram, ele vem então a se fortalecer na convicção de que ele deveria seguir os ensinos de Jesus. Então é importante aqui que Emmanuel registra que Saulo permaneceu 3 anos consecutivos ali naquela região desértica, né? E houve a despedida de Áquila e Prisca nesse meio de tempo, porque eles foram para Roma, né? E que era a capital do império, mas passariam também por alguns lugares. E é interessante que Emmanuel registra o seguinte: Áquila e a mulher Prisca ficariam algum tempo ainda a serviço de Ezequias, até que pudessem realizar, quer dizer, estavam trabalhando, o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo, agora resistente como um beduíno, né, longe de todo aquele passado, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas modificações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Isso tem que ficar muito claro. Quer dizer, a conversão do Dr. Saulo não foi assim imediata, como todos imaginam. Ele viu Jesus, dialogou com Jesus, se comprometeu com o Mestre, às portas de Damasco. Depois ele passa 3 anos, né, de reflexões, de estudos e de adaptação
para uma nova vida, saindo das glórias das condições materiais para a simplicidade de um beduíno e tendo que trabalhar como um tecelão. Então essa mudança, essa transformação, ela foi na realidade acontecendo passo a passo. Então aquele vaso escolhido, que foi a informação espiritual que Ananias recebeu em Damasco para atender aquele jovem que estava ali hospedado, era enseguecido, era na verdade o vaso escolhido, mas ele tinha que deixar para trás todo o passado, não olhar para trás e olhar para frente. E aí vem a fase de adaptação, de adequação à nova vida. Por isso que o chamado deserto de Dan, aqueles momentos de trabalho simples, de diálogo, de estudos, de reflexões, representaram, portanto, o grande momento de apoio, permitindo que Saulo se fortalecesse naquele novo propósito e viesse, algum tempo depois, iniciar essa trajetória de grandes viagens e disseminação do cristianismo. Nós continuaremos, meus amigos, na próxima semana, analisando já o capítulo 3 da segunda parte, as lutas e humilhações. Até lá então, com o romance Paulo e Estevão. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.